Oi, alunos, eu sou o professor Marcos Diamantino de Arte e essa é a nossa aula gravada. A aula gravada vai auxiliar aquele aluno que ainda não conseguiu participar das aulas síncronas pelo Meet e vai ajudar também aquele aluno que está participando das aulas síncronas pelo Meet e que quer rever alguma parte da aula, algum conteúdo, até para participar depois das avaliações. É importante a aula síncrona porque o aluno pode interagir mais com o professor, tirar dúvidas ali na hora, pode sugerir alguma coisa. E para aqueles que ainda não conseguiram entrar nas aulas síncronas, continuem tentando, porque essa é uma parte fundamental do nosso ensino remoto. Bem, dito isso, vamos então à nossa aula gravada. Na nossa aula, nós vamos falar sobre interpretação de arte. Arte também é intenção. Nós vamos perceber isso nesse trabalho chamado A Fonte, de 1917, de Marcel Duchamp. Ele que participava do movimento dadaísta na França, um movimento que buscava criticar a arte tradicional. Nós vamos falar um pouquinho mais para você que está achando esquisito, né? Um vaso sanitário, um urinol, ser chamado de arte. Por que isso foi chamado de arte em algum momento da história e continua sendo chamado de arte? Porque arte também é intenção. E nós vamos explicar melhor agora. Bom, interpretar arte. Interpretar é determinar o significado de uma arte. Marcel Duchamp, quando fez essa obra de arte e chamou de A Fonte, o que ele procurou fazer? Ele procurou tirar um objeto de uso cotidiano, deslocar esse objeto, que é o vaso sanitário, tirar o vaso sanitário do banheiro e de sua função normal, né? Apresentou um novo significado para esse objeto e colocou no museu. Ou seja, o Marcel Duchamp, quando colocou esse objeto no museu, como vocês estão vendo aí pela imagem, ele realmente está no museu, e deu o nome ali, ele nem assinou a obra, deu o nome do fabricante R. Muth, 1917, fabricante do vaso sanitário. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: se eu tirar um objeto do seu local habitual e colocar no museu e dar a ele um outro significado, já que interpretar arte é determinar o significado, eu estou fazendo arte. É lógico que ele foi criticado à época e continua sendo criticado até hoje, né? Mas essa obra de arte chamada A Fonte está, vamos dizer assim, como uma das obras da história da arte e vai ficar para sempre. Bom, é possível ler a obra de arte, professor? Sim, é possível ler uma obra de arte. Do mesmo jeito que nós aprendemos a ler, decodificando a linguagem verbal, as letras, palavras, frases, nós também precisamos ler as obras de arte. A obra de artes, ela conta histórias sem palavras. E nós vamos, na aula de hoje, buscar os significados dessa obra de arte que vocês já estão vendo aí, que se chama Guernica, que foi feita em 1937 pelo artista espanhol Pablo Picasso. Leitura da obra de arte. E como que eu posso realizar a leitura de uma obra de arte? Existem dois caminhos, né? Que é a leitura formal e a leitura interpretativa. Dentro desses dois caminhos, existem muitas formas de você interpretar, de você fazer a leitura da arte, né? Então, vamos continuar para entender um pouco melhor, analisando essa obra, Guernica, de Pablo Picasso. Bom, leitura da obra de arte. Bom, a leitura formal. O que vem a ser a leitura formal, professor? Bom, na leitura formal eu observo os elementos que compõem essa obra de arte, né? Os elementos expressivos, como a linha, cor, o volume, a perspectiva, até o estilo, se eu já o reconhecer logo de cara dessa obra. Então, são observações que eu tenho que fazer na leitura formal ou leitura física da obra, tá? Vamos seguir em frente. Na leitura formal desse quadro Guernica, o que nós podemos estabelecer? Bom, que é um mural,
né? Medindo 3,5 metros de altura por 8 metros de comprimento. Ou seja, não é uma obra pequena, é uma obra grande, quase que um mural mesmo, embora seja um quadro, né? Pintado com a tinta a óleo sobre uma tela de tecido. Outra coisa que podemos observar na leitura formal de uma obra de arte, né? O autor e o ano de produção. No caso, Pablo Picasso, 1937. A técnica que ele usou, é importante, eu coloco na leitura formal, que é a tinta a óleo sobre tela de tecido. E o estilo, o cubista, né? Que foi uma criação do próprio Pablo Picasso, juntamente com outros artistas aí do começo do século passado. No quadro eu já vejo assim de primeiro, embora seja um estilo cubista, corpos desfigurados, expressões de dor. Na leitura formal também posso estabelecer a questão física da obra, a cor que predominante é o preto, né? O branco, cinza e azulado, ou seja, não é uma obra multicolorida e tem as suas razões que nós vamos ver a seguir. Bom, agora nós passamos para a leitura interpretativa. Nós fizemos uma leitura formal, que é a observação física da obra de arte, pode ser um quadro, pode ser uma escultura, no caso é um quadro, né? Agora nós vamos fazer uma leitura interpretativa. O tema, eu acabo chegando no sentido de descobrir esse tema. No caso de Guernica, é uma declaração do artista Picasso contra a guerra, é uma declaração antibélica. O título é Guernica. E aí nós temos que entrar no contexto histórico dessa obra. Foi feita em 1937, que nós já sabemos. O que estava acontecendo no mundo em 1937? Havia uma guerra civil na Espanha, que é o país onde o Pablo Picasso nasceu. O que é uma guerra civil? Pessoas do mesmo país brigando entre si por algum motivo, né? É uma guerra interna, por isso que chama guerra civil. Bom, e o que aconteceu nesse período? A Espanha estava numa guerra civil e a Alemanha nazista, que já pretendia dominar o mundo, começando pela Europa, o que possivelmente os generais nazistas imaginaram? Olha, a Espanha já está em guerra. Se a gente tomar partido de um dos lados, vai ser fácil dominar a Espanha logo de cara, né? O professor imagina que aconteceu isso, né? Então, os nazistas, apoiando um dos lados do conflito, bombardearam uma cidade espanhola chamada Guernica. Essa foto em preto e branco é da cidade espanhola, bombardeada, né, pela aviação alemã nazista. É claro que muita gente pereceu, né? Destruição, como a gente vê nessa foto. E isso impactou muito o pintor Pablo Picasso, né? Porque ele é espanhol, ele viu aquela destruição no país dele, nessa cidade de Guernica, e aquilo chocou muito Picasso, tanto que ele colocou, né, nesse quadro, né, que era um mural que foi, vamos dizer assim, foi contratado pela Organização das Nações Unidas para que o Picasso fizesse esse quadro, no momento em que ele estava na França, nesse período. Então o Picasso, vamos dizer assim, impactado por essa questão no país dele, fez essa obra de arte, né? Então vamos tentar fazer mais uma leitura interpretativa dessa obra. Por que as cores preto e branco, né, do quadro? O Picasso ele recebia na França fotografias em preto e branco do que estava acontecendo na Espanha. Então, por isso que ele colocou preto e branco, um pouquinho de azulado, né, para acentuar a dramaticidade e remeter às fotos em preto e branco que ele recebia, né, dessa guerra. A mãe com uma criança no colo, né, ela remete também a uma obra clássica, né, embora no estilo cubista, você vê a dor da mãe e aqui possivelmente uma criança desfalecida durante os bombardeios, né? Por que Pablo Picasso também colocou cabeça de touro, cabeça de cavalo em sua obra? Bom, e aí já está ligado à cultura da Espanha, né? Que
que se firma muito na questão das touradas, das cavalhadas, né, que isso é muito forte na Espanha. Então, quando ele coloca a cabeça do touro, a cabeça do cavalo, o cavalo parece que está espetado ali por uma lança, né, ele mostra que a guerra também destrói a cultura de um país. Né? Por isso que essa obra ela tem esse caráter, vamos dizer assim, antibélico ou anti-guerra. Né? Então vamos lá. Bom, aí uma foto do Pablo Picasso, quando ele estava preparando essa obra, Guernica, né? A obra ficou exposta de 1939 a 1981, na sede das Nações Unidas em Nova York, ou seja, atravessou a Segunda, depois houve a Segunda Guerra Mundial, né? E atravessou a Segunda Guerra Mundial e ficou lá nas Nações Unidas em Nova York até 1981. Hoje, essa obra voltou para a Espanha. Ela está no Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha, como o professor disse, né? Então, vamos lá. Bem, então agora nós vamos fazer uma interpretação também, um estudo interpretativo de uma obra de arte, né? E nós escolhemos, está até na apostila, vocês podem acompanhar na apostila, uma obra de Carmésia Emiliano, ela que é descendente de indígenas brasileiros da etnia Macuxi. Essa etnia ela se espalha por várias regiões de Roraima. A Carmélia Emiliano é uma artista plástica brasileira contemporânea, né? E ela é considerada expoente da arte naif. Olha, o professor já vai dar todas as dicas aqui para você fazer o seu trabalho. Pode prestar atenção, o professor já vai dando as dicas aqui para você responder na apostila, tá bom? Ela é expoente da arte naif. O que é a arte naif? A arte naif é uma arte considerada primitiva. Ela subentende aquela pessoa que tem um desejo muito grande de ser artista, mas que não estudou para ser artista, né? Ela faz de acordo com o que ela observa. E esse é o resultado dos trabalhos da Carmésia. O professor não está falando que ela não estudou para fazer arte, estou falando que a arte naif é uma arte primitiva, né? Às vezes parece um desenho de uma criança, mas não, você percebe que é algo mais. Então é importante dizer que a arte dela é uma arte naif ou uma arte primitiva. Mas ela participou dentro desse gênero, não que seja um gênero menor, não é isso. Como o professor já explicou, todo tipo de arte ele tem a sua importância, né? Ela participou de várias exposições, de bienais naifes do Brasil, né? Que é dentro desse gênero, juntamente com pessoas que desenham também dentro desse gênero. E ela pinta essencialmente representações do cotidiano indígena em Roraima, ou seja, tudo aquilo que ela viveu, e ela observa hoje, né, talvez ela nem viva mais numa aldeia indígena, mas tudo isso que ela observou, ela coloca nos quadros dela. O que o professor quer dizer, às vezes, com um estilo naif? Observe bem esse quadro perto da cabeça da autora. É, a, o ponto de fuga, às vezes as perspectivas não são as mais corretas, mas ela transmite, por exemplo, no caso aí desse quadro, uma mulher, né, numa casa de farinha. Você percebe claramente, embora não tenha perspectiva, né, e a gente vai explicar um pouquinho melhor no trabalho que vocês vão analisar a partir de agora. Bom, a nossa atividade vai ser interpretar o quadro Pescador de 2018 da Carmese Emiliano, né? Isso está na apostila de arte. No sentido formal e interpretativo. No sentido formal é aquilo que o professor já disse, né? Você tem que ver a obra fisicamente, se ela é um óleo sobre tela, se vamos dizer assim, o formato do quadro, se ele é colorido, se ele não é, que ano que ele é, a autora, né? O estilo, você já tem o estilo aí, que é o estilo naif, é o estilo dela, né? E depois nós vamos entrar na questão da interpretação do quadro. O que esse quadro passa para você, o que ele, vamos dizer assim, mostra evidentemente, né? Assim, que você olhando logo de cara, o que você percebe, o que você vê nesse quadro. Nós estamos vendo aí
uma aldeia, né? Indígena, trabalhando todos em conjunto, né? Então isso é algo que possivelmente você deve colocar nesse trabalho. Se isso você consegue fazer uma relação disso com o que está aí, no que o Brasil está vivendo hoje, se há diferenças, se há desigualdades, tudo isso você vai colocar no seu quadro. Preste bem naquela questão que o professor falou do quadro primitivo. O quadro primitivo, ele quase que não tem perspectiva, não tem aquela sensação de alguma coisa que está longe, alguma coisa que está perto, né? Você vê que os personagens são quase que do mesmo tamanho, embora uns possivelmente estejam mais longe e outros estejam mais perto. Então a falta de perspectiva caracteriza aí o estilo naif. Tá bom, pessoal? Então esse é o trabalho de hoje. Vocês vão perguntas e respostas, depois tem um exercício lá na apostila em que você vai fazer um desenho. Um desenho baseado no que você sentiu ao ver esse quadro. Tá certo? Por hoje é só. Obrigado por acompanhar essa aula gravada, mas tente entrar na aula síncrona também, que é muito legal. Você pode tirar dúvidas ali na hora, tá bom? Tchau, tchau.